Bom, sejam todos muito bem-vindos à nossa oficina de HTML. Essa é a nossa segunda aula. A primeira aula foi a respeito de como usar imagens no nosso HTML. E a aula de hoje a gente vai tratar a respeito das listas. Então, eu sou o Clayton e eu entrei na Unicamp em 2020 no curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E vamos relembrar um pouquinho a respeito da aula passada. Então, na aula passada, nós vimos que HTML é uma linguagem de marcação que possui tags. E quando a gente tem um documento .html, dentro desse arquivo a gente vai colocar a nossa estrutura HTML. Então a gente vai escrever o HTML e colocar dentro desse arquivo para a gente poder depois rodar no navegador. Então quando nós executamos esse arquivo no navegador, ele vai ler as tags e vai apresentar de forma visual o nosso site. A gente também viu que as tags elas apresentam abertura e fechamento na maioria dos casos, porque existem tags que elas são uma tag única, como aqui o exemplo, a tag input. Quando tem esses casos, a gente coloca uma barra no final da tag para representar que ela fecha ali. Isso é por convenção. E existem mais tags também que elas não têm abertura e fechamento, mas aí vocês vão aprendendo ao longo do desenvolvimento que vocês vão fazendo com HTML. A gente também viu que as tags elas possuem atributos, e esses atributos eles são responsáveis por mostrar para o navegador como que ele deve mostrar esse elemento na tela. Então, essas tags, esses atributos, na verdade, eles são responsáveis por definir o tamanho, a cor e até o próprio comportamento desse elemento. Então, por exemplo, quando tem um botão no site, a gente, através desses atributos, colocamos o que esse elemento vai ter que fazer caso o usuário clique nesse botão. Então, esse é um dos exemplos. A gente também acabou vendo a inserção de texto com a tag p. E a tag p é uma tag de parágrafo. Então, toda vez que vocês acharem a tag p, ali está representando um parágrafo. Nós também acabamos vendo outras tags como H1, H2, até H6. Essas tags são tags de cabeçalho, então elas colocam um título no nosso documento. Nós também vimos como inserir imagens na nossa página com a tag img. Então, só relembrando um pouquinho a estrutura do HTML, uma dica é sempre importante vocês identarem o código. Identar seria esse espaço aqui que vocês colocam para ficar mais visível a estrutura. Isso ajuda vocês a ver se tem alguma tag que não está fechando, se tem alguma coisa que está faltando. Então é sempre uma boa prática vocês identarem os códigos. Então, por exemplo, aqui nós temos a tag HTML e aqui nós fechamos ela. E tudo que está diretamente dentro dessa HTML, você coloca um espaço antes e aí você consegue enxergar tudo aquilo que o HTML tem. Da mesma forma, tudo o que está dentro do HTML, se tiver alguma coisa dentro, você adiciona mais um espaço e fica mais visível qual elemento faz parte do que. Então, só relembrando a respeito dessa primeira tag, a tag doctype, ela é uma tag que não tem abertura e fechamento, é uma tag única, e ela é responsável por mostrar para o navegador qual é a versão do HTML que nós estamos utilizando. Quando nós colocamos ela desse jeito aqui, o navegador já reconhece automaticamente que é a versão do HTML5. Então aqui nós temos as tags HTML. A nossa página, tudo que está relacionado a ela vai estar dentro da tag HTML. E dentro dessa tag, diretamente, a gente vai ter as tags head e tag body. A tag head ela é o cabeçalho da nossa página. E aqui temos o exemplo, tem a tag title. Então, esse título vai ser aquele texto que aparece na guia do navegador. E aqui nós temos a tag body. Então, todo o conteúdo do nosso site vai ser colocado aqui dentro dessas tags. Uma dica muito importante é quando você está aprendendo HTML ou você está em dúvida sobre como usar uma tag, um bom site para vocês darem uma estudada seria o W3 School.
Aqui vocês encontram toda a documentação da tag, os seus atributos, como usar. E ele também traz alguns exemplos, então é importante vocês darem uma estudada. E caso vocês tenham alguma dúvida, consultarem aqui nesse site, vai ser muito bom para o seu aprendizado. Pois bem, vamos começar então a nossa aula falando a respeito das listas. Então nós temos 3 tipos de listas dentro do HTML. A gente tem listas ordenadas, que são representadas pelas tags OL e fecha OL. Listas ordenadas são listas que apresentam números. Então, por exemplo, cada item vai ser numerado. Então temos o item 1, 2, 3. Também pode ser usados os caracteres alfabéticos, então A, B, C, D. E também pode ser usado os números romanos, por exemplo. A gente tem as listas desordenadas, então são listas que não têm número, não têm numeração. E elas são representadas pela abertura da tag UL e o fechamento UL. E um exemplo de lista desordenada seria justamente essa lista do slide. Então, essa lista é representada por um tracinho, então todos os itens eles são um tracinho. Esse é um exemplo de lista desordenada. E por último, a gente tem listas de definições, que são representadas pelas tags DL e fecha DL. As listas de definições basicamente são você definir o item e colocar uma definição desse item. Mais pra frente eu vou mostrar na prática como vocês podem estar usando. E tá, antes de avançar, vamos já colocar no nosso... Vamos já colocar coloquei uma página nova já para colocar as nossas listas dentro dela. Então eu estarei vindo aqui na nossa pasta que eu criei para o tutorial. E aqui eu vou abrir com o VS Code. Vocês podem usar o editor de texto que vocês quiserem, ou a ideia que vocês preferirem. Mas aqui eu prefiro o VS Code e eu também acho que é uma boa ferramenta para se estar trabalhando. Então vamos chamar nossa página aqui de index.html e aqui nós vamos colocar toda a estrutura HTML da nossa página. Então aqui nós vamos começar com doctype, que é a versão do HTML. E aqui nós abrimos e fechamos o HTML. Então a tag head, a tag title, para ser o título da nossa página, que vai ser listas. E aqui vai ser o conteúdo, que vai ter dentro da tag body. Então vamos começar adicionando um título. Então, listas bacanas. Vamos salvar. Aqui no meu computador já coloquei para identificar que o tipo .html já é para ser aberto no navegador. Mas aí vocês podem também clicar com o botão direito. E aqui vocês têm a opção de abrir com. Vocês estão clicando no arquivo. E aqui eles vão mostrar a opção dos navegadores. Você pode escolher qual você quer usar. Então aqui está a nossa página básica. Aqui temos o title, dentro do head, que é listas. E aqui nós temos o nosso título, listas bacanas. Então vamos começar adicionando os 3 tipos de listas que nós temos. Então nós temos as listas ordenadas. Temos também as listas desordenadas, o L. E temos as listas de definições. Para cada uma delas eu vou colocar um H2 para ser um título menorzinho. Então essa vai ser a lista ordenada. Essa vai ser a lista desordenada. E essa vai ser a lista de definições. Então vamos salvar. Agora vamos na nossa página e atualizamos. E aqui está aparecendo já os títulos. Porém não aparece a lista, porque a gente não colocou nenhum item dentro dessa lista. Então agora eu vou passar para vocês como que nós adicionamos os itens dentro da lista. Então voltamos aqui para a nossa apresentação. Basicamente as listas ordenadas e desordenadas elas usam a mesma tag para adicionar um item. Então aqui cada item da lista
é definido pela tag li. Então, quando você cria uma nova lista, adicionando as tags da lista, como nós já fizemos, dentro dessas tags você vai colocar li para cada um dos itens que você quer adicionar. E outra coisa também interessante é que as listas ordenadas e desordenadas, elas possuem atributo type. E esse atributo você consegue mudar o estilo da lista. Então, por exemplo, por padrão, uma lista ordenada ela vem com os números. A numeração dela é os números 1, 2, 3, 4. Mas usando o type, você pode mudar para números romanos, por exemplo, ou o próprio alfabeto. Já as listas desordenadas, se você usar o type, você pode mudar aquele tracinho, aquele símbolo que vem no item da lista. Então, por padrão, o navegador ele traz uma bolinha. Você poderia colocar um quadrado, por exemplo. E as listas ordenadas, elas também possuem a possibilidade de definir qual valor que a lista irá iniciar, usando o atributo start. Então, por exemplo, se você quer que uma lista inicie a partir do número 4, então você coloca o start igual a 4, e aí o primeiro item vai começar com o número 4, e os outros vão ser 5, 6, 7, 8, assim sucessivamente. Quando você está usando um alfabeto, por exemplo, o start também é um número. Então, por exemplo, se você definir a lista para ser o alfabeto, C, A, B, C, D, se você colocar o start igual a 4, então ele vai começar a partir da quarta letra do alfabeto. E no caso seria a letra D. Então o primeiro item seria D, E, F e assim por diante. Então vamos agora montar as nossas listas. Como nós já vimos, a lista ordenada e desordenada elas possuem a tag li para você definir o item. Então, primeiro item, segundo item, terceiro item. Vamos salvar. A gente só adicionou na lista ordenada. Então agora nós temos os nossos itens da lista ordenada. Primeiro item, número 1, segundo item, número 2, terceiro item, número 3. E aí, como nós vimos, a tag OL, as tags das listas ordenadas e desordenadas, elas têm o atributo type. Então, para você saber quais são os tipos possíveis, eu recomendo vocês darem uma olhada no site da W3 School. Mas aqui no caso eu vou definir para ser as letras do alfabeto minúsculo. Então eu já coloquei. Vamos atualizar aqui. E aqui ele passou a ser o alfabeto. Então, primeiro item A, segundo B, terceiro C e assim por diante. E como eu tinha comentado antes, usando o atributo start, eu quero que ele comece a partir do H, que é a oitava letra do alfabeto. Então vamos salvar e vamos voltar aqui e atualizar nossa página. E aqui ele começa a contagem a partir do H. Então H, I, J e assim por diante. Agora que nós já experimentamos um pouco da lista ordenada, vamos fazer a respeito das listas desordenadas. Então, também é a tag li para adicionar o item. E aqui dentro eu vou colocar... Vamos mudar um pouquinho para não ficar muito igual. Então aqui eu vou colocar desordenado. Desordenado. Ali. Desordenado 2. Desordenado 3. Pronto. Salvamos. Agora vamos aqui atualizar a página. E aqui nós vemos que já foi criada a nossa lista desordenada. Como vocês podem ver, o símbolo aqui é uma bolinha, mas também eu tenho a possibilidade de alterar. Então, se eu vim aqui na tag da lista desordenada, eu posso adicionar o type. E aqui eu quero que seja ao quadrado, então square. Vamos atualizar. E aqui passou a ser um quadrado. Então aqui é uma das formas de você customizar a sua lista.
E se vocês quiserem mais opções, eu recomendo também vocês irem atrás do site da W3 School. E vamos voltar aqui para falar agora da nossa última lista, que seria a lista de definições. Então, as listas de definições, elas têm dois itens possíveis, que são o título e a descrição. O título, você usa a tag dt, então abre e fecha dt. E aí a definição, você usa a tag dd. E aí, com isso, você consegue definir um item e colocar uma definição dele no documento HTML. Então, vamos lá agora tentar fazer também. Aqui nossa lista é desordenada. E como essa lista é um pouco diferente, eu já vou começar a mostrar para vocês um exemplo que pode ser usado. Então vamos supor que eu quero fazer uma receita de bolo. Então o item vai ser a massa do bolo. E aqui na definição eu vou colocar os ingredientes. Então a definição, o que um bolo precisa? Ovo, farinha, leite e assim por diante. E vamos salvar. E vamos para a nossa página atualizar para ver o resultado. Então aqui ele criou massa e aqui ele adicionou um espacinho para definição. Então ele adicionou o item e a definição do item. Isso poderia ser usado para uma receita, por exemplo. Então aqui é um exemplo prático. Então toda vez que você coloca a tag dt, ele vai adicionar o texto aqui alinhado à esquerda. E toda vez que você adicionar a tag dd, ele vai adicionar um espaço aqui antes de iniciar o texto. Isso indica a definição. E aí vocês podem brincar à vontade, usar aquilo que vocês imaginarem, o que vocês acharem que seja válido para aquilo que vocês estão fazendo. Então aqui no caso eu vou colocar também os ingredientes que precisam para fazer a cobertura. Então aqui nós temos a cobertura. E aqui é a definição da cobertura. Para cobertura a gente precisa de leite condensado, achocolatado e assim por diante. Então ganhamos aqui para nossa página. Vamos atualizar e já apareceu aqui o item. Então basicamente essas são as listas que nós podemos usar no nosso documento HTML. E aí vocês podem ver qual é a lista que melhor se encaixa naquilo que vocês estão fazendo. Por exemplo, a lista aqui ordenada poderia ser para vocês criarem uma lista de exercícios. Então, exercício 1, exercício 2, exercício 3 e assim por diante. Uma das possibilidades. Para a lista ordenada, vocês poderiam usar para uma lista de compras, por exemplo, uma lista de receita também, ou um passo a passo daquilo que vocês querem fazer. Enfim, vocês podem ver aquilo que melhor se encaixa naquilo que vocês querem fazer. E sobre as listas seriam isso. Então, um exercício bem simples e bem genérico seria vocês criarem uma lista de compras. Então, vocês podem usar a imaginação, colocar, por exemplo, nos itens da lista, colocar a imagem, uma imagem daquilo que vocês querem comprar, uma descrição. Vocês podem colocar um título, colocar algumas opções de mercado que vocês querem ir. Enfim, vocês podem usar a imaginação e ver qual é a melhor lista que se encaixa naquilo que vocês vão fazer. Então aí vocês escolhem uma das listas para vocês utilizarem. E através dessas listas vocês montam uma lista de compras para vocês comprarem alguma coisa no mercado, por exemplo. Então a aula de hoje seria isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.